Você falou exatamente, eu achei muito interessante, da questão da propriedade privada da mulher, né? Você, como eu expliquei no casamento, você tem uma propriedade mútua, é uma espécie de cela voluntária entre um homem e uma mulher, ou entre dois homens, duas mulheres, como você bem entender. Eu falei aqui, esbocei falando sobre o feminismo, que eu seria um feminista no século XIX. A mulher não tinha direito a nada. Não tinha direito a voto, não tinha direito a renda, não tinha direito a ir e vir, não tinha direito a divórcio. Eu até brigo com alguns amigos de direita meu, porque eu acho que o feminismo teve sua razão de ser até meados do século 60, da década de 60 e 70, quando a mulher conquistou todos esses direitos. Aí eu queria te perguntar, qual que é o objetivo do feminismo hoje? Porque a gente vê falsas denúncias o tempo inteiro contra homem, a gente vê a judicialização do massacre de homens, aí eu cito vários casos do Márcio Smelling, do Johnny Depp, do próprio como é que chama? O Neymar, ou seja, a judicialização e a perseguição e o massacre de qualquer aproximação socioafetiva masculina se transformou praticamente em crime. O feminismo virou simplesmente um espectro do ressentimento das mulheres contra seu dedo torto que escolhem maus homens? Qual que é a função do feminismo hoje? 5 minutos, Humberto. Primeiro é que assim, né, Adriles, o feminismo só seria desnecessário se já não houvesse mais desigualdade de gênero. E vem cá, então quer dizer que não existe mais desigualdade de gênero? Se não existe, por que as mulheres têm mais dificuldade de ascender nas suas relações de trabalho? Por que as mulheres recebem menos exercendo a mesma função? Sabe, isso é estatística, isso é dado, você não pode brigar com os dados, você não pode brigar com a realidade. Então, se isso ainda existe, bom, ainda há um papel a ser cumprido pelo feminismo, né? Agora a gente tem que entender que o feminismo não pode ser simplesmente uma questão de botar as mulheres no topo, é entender que não vai haver superação dessas diferenças de gênero dentro da sociedade capitalista. Depois, assim, Adriles, casamento não é propriedade não, cara. Tá? Eu não sei se é casado, né? Porque a galera da direita geralmente é assim. A galera da direita fala muito em família e tal, mas geralmente não tem família, não tem filho. Não sei se é o seu caso. Eu sou casado há 14 anos, tenho 2 filhas, né? E o meu casamento não é uma propriedade. Meu casamento é uma parceria. Tanto é que eu gosto de chamar a Gabi de minha companheira, porque a gente é companheiro de vida. Ninguém é proprietário de ninguém, Adriles. Ninguém é proprietário de ninguém. O que a gente pode fazer ou não é escolher levar uma vida junto com outra pessoa. Tá? Ou com outras pessoas. Todo mundo é livre para fazer os acordos que quiser. Não tem nada a ver com propriedade isso. Depois você falou, de novo, aqui do agro. Como se o agro fosse aquele que realmente alimenta o Brasil. Não é. Porque quando a gente fala em agronegócio, nós estamos falando do grande latifúndio. Nós estamos falando da agricultura monocultureira exportadora. Que realmente alimenta o Brasil, tá? É a agricultura familiar. É isso que realmente alimenta o Brasil. O que o agro alimenta, sabe o que é, Adriles? São os porcos que estão engordando lá na China. Porque o que se produz aqui no Brasil é exportado para virar ração para engordar um porco lá na China. Aí depois você fala em desenvolvimento. Diz para mim, Adriles, qual país do mundo ficou rico baseado na agricultura? Sabe quantos tem? Nenhum, Adriles. A agricultura sozinha não consegue desenvolver país nenhum. Um país só vai se desenvolver, e eu tô falando em termos capitalistas, eu não tô nem falando em socialismo e superação do capitalismo. Todos os países desenvolvidos no capitalismo tiveram em algum momento uma indústria muito forte. A nossa agricultura, ela só vai ser realmente responsável pelo desenvolvimento do Brasil quando nós estiver falando de agroindústria, quando a gente estiver falando de uma agricultura voltada para o mercado interno, para a nossa segurança alimentar. Hoje a gente produz pra caramba e o nosso povo passa fome. Porque o nosso agronegócio é voltado para exportação, é voltado para monocultura. Sendo que há uma grande concentração desse setor que emprega pouca gente, porque ele é pouco mecanizado, perto do que ele poderia. Você sabia que a produtividade da agricultura nos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil? Justamente porque os nossos grandes latifundiários, eles ainda insistem em manter velhas práticas, como, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, que lá no meu estado é tão recorrente nas vinícolas. Ou seja, o nosso agro, salvando exceções, né, ele é extremamente contraproducente para o Brasil. Até porque ele não se financia sozinho. Se tirar o plano safra, se tirar as isenções fiscais, o nosso agronegócio não consegue se manter. Eu defendo, sim, a agricultura, mas a agricultura familiar. Eu defendo, sim, a reforma agrária.
mas uma reforma agrária popular para que se desenvolva a agroecologia no Brasil. É isso que a gente precisa. O Brasil nunca teve uma reforma agrária. Os grandes latifundiários brasileiros, Adriles, em geral, salvando exceções, são famílias que há séculos reproduzem a sua riqueza a partir de herança. O Brasil tinha uma lei de terras, Adriles, que impedia o negro de ter terra. Impedia o negro de botar uma cerca e dizer isso aqui é meu. Enquanto que o branco podia fazer isso. Então é óbvio que há uma desigualdade, uma concentração fundiária muito grande, fazendo o papel do MST no Brasil ser um papel determinante fundamental para que haja justiça no campo. Porque além de tudo, você fala da perseguição da direita. Sabe quem é que realmente morre perseguido enquanto lutador e militante? São os lutadores, por exemplo, das ligas campesinas. São os indígenas mortos por latifundiários. São esses que morrem todos os dias. O Brasil é o país que mais mata militante das ligas camponesas, dos movimentos de luta pela terra. O Brasil é o país que mais mata indígenas também dentro dessa mesma lógica, Adriles. Então, assim, você tinha que ter um pouco mais de critério para não ficar mentindo abertamente na frente de todo mundo. Bom, eu acho que eu folgo em te parabenizar dizendo que o Brasil precisa melhorar as condições do seu agronegócio. E tem mesmo. Mais maquinário, mais uma agricultura mais industrializada, mais assemelhada aos Estados Unidos. Não vejo aonde você vê escravidão no agronegócio em grande medida no Brasil. O Brasil, volto a dizer, alimenta 2 bilhões de pessoas, exportação extraordinária de carne bovina, de carne suína, uma coisa que eventualmente torna o país, talvez, o país que tem a agricultura, o agronegócio, mais lucrativo e mais extraordinário do mundo. A questão de reforma agrária, o governo que você não gosta, que você rejeita, do Bolsonaro, cedeu os 500 mil títulos de terra a famílias, ou seja, promoveu uma reforma agrária absolutamente concreta, absoluta, total e restrita. Quantos que o Lula deu? Absolutamente nada. O Lula só fomenta e faz esse tipo de luta campesina de agricultura familiar. Aí, Humberto, pelo amor de Deus, aí não dá para respeitar seu argumento. A agricultura familiar, o que é? Produz menos de 0,5% da questão da agricultura do Brasil, ou seja, é rigorosamente nada. Em vez de você querer incorporar algo além do agronegócio, para gerar mais emprego, mais indústria, para alimentar mais do que 1/4 do mundo que a gente alimenta, você vai querer exatamente colocar uma questão totalmente periférica. Bom, eu não queria deixar de responder também a questão das mulheres. Eu acho que propriedade privada é exatamente a minha mulher seria minha. O homem de uma mulher é dele. Do ponto de vista socioafetivo exclusivo, uma pertence à outra de maneira voluntária. O que eu estou falando é até poético, é que você que não está entendendo. Os seus filhos, seus 2 filhos, por exemplo, você falou que você tem, são seus. Eu tenho certeza de que alguém roubasse seus filhos e criasse seus filhos de uma maneira que você não achasse adequada, seria ficar absolutamente puto. Talvez o nome propriedade privada que não é só sua, a pessoa tem liberdade para ser o que ela quer dizer, inclusive deixar de ser aquele corpo que lhe oferece prazer, aquela alma que lhe oferece conjunção espiritual, carnal e a possibilidade de ter filhos. É nesse sentido que eu falei de propriedade privada, que começa pelo próprio corpo e vai para a economia, para a propriedade de um livro, para a propriedade de uma terra, da propriedade de uma empresa e por aí vai. Propriedade privada é a base e um dos sedimentos da democracia representativa liberal que a gente tem no mundo. Boa. Vai começar a última rodada. Você vai ter 3 minutos para uma pergunta. Volta 5 para o Adriles. Vai ser a última rodada. É a última pergunta, né? É a última Peraí, pergunta. ele faz a última pra mim e aí acabou? Vai ser a última rodada, que vai Você ser uma fez pergunta. 5 perguntas. 3, 2, Você fez 5 perguntas, agora o tranquilo. Humberto vai pra 5. Beleza. Ouvindo o Adriles falar, parece que acabou o problema, né, da distribuição de terra no Brasil, né? O Bolsonaro eliminou o problema na terra do Brasil, né? Pena que isso não dialoga nem um pouco com a realidade, né? O nosso agro não alimenta o mundo, Adriles. De onde é que você tirou isso, Adriles? Como se o Brasil alimentar o mundo é só se o mundo inteiro só comesse soja. Sabe? O mundo não come soja. Soja é matéria-prima para ração animal. O Brasil não alimenta o mundo, né? O Brasil, na verdade, ele apenas é tutelado por essa riqueza concentrada na mão dos capitalistas do latifúndio. Então não alimenta o mundo nenhum. Quem alimenta o mundo são os trabalhadores organizados. E o Brasil, quem alimenta, são os trabalhadores da agricultura familiar.
O agronegócio, ele não produz a comida, o feijão. Você acha que o feijão é produzido pelo agronegócio? Não, o feijão é produzido pela agricultura familiar. Tá? Quem é que tem as pequenas criações? A pequena e a média propriedade, que se incluem dentro disso que a gente chama de agricultura familiar. O grande problema é que vocês, ao fazer essa defesa em abstrato do agro, tentam fazer com que o pequeno e médio produtor rural se sinta parte do agronegócio. Só que esse pequeno e médio produtor rural, que a gente defende, que eu defendo, não recebe as benesses do Plano Safra, não tem juros subsidiado, não tem lobby no Congresso. É muito mais difícil a vida desse. E aí você colocar o pequeno e médio agricultor junto com o grande latifundiário é só para inviabilizar o pequeno e o médio. É só para fazer com que o pequeno e o médio não sejam percebidos e não sejam atendidos. Ah, Adriles? Então, que fique muito claro, quem alimenta de verdade o Brasil é o pequeno e o médio agricultor. É aquilo que a gente pode chamar de agricultura familiar. O agronegócio precisa se desconcentrar no Brasil. A gente precisa reduzir o latifúndio no Brasil. A gente precisa mudar a estrutura fundiária no Brasil para que a gente permita o acesso à terra no Brasil, Adriles. E assim, Adriles, uma boa, né? Meus filhos não são minha propriedade não, viu? Mas são seus. Não, são meus, mas não são minha propriedade. Sabe por quê, Adriles? Porque propriedade é outra coisa, Adriles. Esse é o problema. Vocês acham que tudo tem que ter uma relação de dominação, de posse. Eu não sou dono da minha companheira, eu não sou dono das minhas filhas. A gente constitui laços afetivos que não tem nada a ver com posse. Você mesmo disse, pode acabar com a propriedade de cada um deles. Que propriedade privada é essa? Onde qualquer um pode acabar a qualquer momento. Propriedade privada é justamente isso, ela é privada. Ela é privada. Se eu querer agora ir lá e invadir a fazenda do Robertinho, eu posso? Não posso. Claro que eu não posso. Porque é privado dele, da família dele. Eu não posso entrar lá e dizer é meu. A minha companheira, se quiser sair de casa, ela sai, eu não posso fazer nada.